Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, antes da gente falar desse ato de racismo da Michelle, esse ato de intolerância religiosa, de uma cara de pau, eu vou trazer para você uma informação importante sobre o que aconteceu hoje. Mas se você não viu o vídeo de ontem, eu quero pedir para que você veja. Esse vídeo de ontem, a gente fala sobre o Flow, sobre essa participação do Bolsonaro no Flow, sobre algumas coisas que aconteceram lá, absurdas. Mas no início do vídeo, nós falamos sobre a reunião do Bolsonaro com banqueiros, cerca de 30 banqueiros. E ali nós deixamos claro qual é essa distância de discurso político do Bolsonaro com aquilo que se espera de um líder de Estado, de uma autoridade que é considerada a autoridade máxima de um país, que é o presidente da República. Como que com a eleição do Bolsonaro, a gente foi humilhado como população, como povo, como uma representação dentro de uma região que, no caso aqui, é a América do Sul, América Latina, enfim. E aí a gente vê o Bolsonaro usando os banqueiros para poder fazer campanha política e não falando absolutamente nada a respeito do que é de interesse numa reunião como essa. Ele simplesmente foi lá e fez uma campanha política como se estivesse fazendo em qualquer outro lugar, falando essas besteiras, estas groselhas que ele costuma falar. No vídeo de hoje eu vou trazer para você um outro lado. Eu vou trazer uma reunião que o Lula fez na Fiesp e eu quero trazer um trecho desse vídeo e quero que você acompanhe para você entender realmente a diferença que existe. Antes, porém, eu tenho que fazer aquele pedido aqui para você. É um pedido que eu tenho que fazer, porque se eu não lembro, você se esquece. Então eu tenho que lembrar. Muitas pessoas que acompanham o nosso canal já estão acostumadas a chegar aqui e dar o like, e eu agradeço a você que dá essa força pra gente, mas eu queria lembrar você, porque o seu like é muito importante. Nós somos um canal independente, nós nem estamos entre os maiores canais progressistas do Brasil e a gente precisa dessa força, a gente precisa que você se inscreva no canal, que você seja inscrito, que você seja inscrita, para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias aqui. E o que a gente pede é isso, dê o like, se inscreva no canal. Eu quero trazer esse trecho, antes da gente falar sobre a Michelle, trazer esse trecho dessa conversa do Lula com os empresários brasileiros, para você entender qual é a distância que existe entre um discurso de alguém que se diz patriota, que se diz defensor do país, e alguém que não vende essa questão, mas que fala sobre o nosso país. Veja com atenção esse trecho dessa reunião do Lula na Fiesp. Veja com atenção. Eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras ópticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. Fabricação de equipamento de comunicação. China, 77%. Vietnã, 12%. A fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, coisa que a gente fazia, coisa que a gente sabe fazer. Eu acho que nós precisamos de encontrar um jeito. Sabe? E não é o governo que tem que encontrar um jeito, somos nós. Temos que nos juntar e falar como é que a gente faz para evitar isso. O que nós temos que pensar sobre essa fala do Lula? Em primeiro lugar, é que a gente não viu o discurso anti-China aqui. Esses discursos como a gente viu inúmeras vezes o próprio Bolsonaro fazer. Esse discurso imbecil, tolo, estúpido de ficar falando sobre vacina da China, e essas questões imbecis de que a China é de esquerda, de que a China é comunista e o comunismo vai tomar conta. A gente não viu
discursos como muitos desses membros do bolsonarismo, os Weintraub da vida, esse pessoal fazia, que era um discurso de ódio contra a China. Aquele imbecil, né? A gente tem que tomar cuidado para não adjetivar aqui, né? Mas aquele Araújo, aquele sujeito que deveria fazer um trabalho de meio campo, na verdade, a gente não viu nada disso. O que a gente viu foi uma pessoa dizendo, olha, nós estamos deixando ocupar o espaço nosso de alguém que não diz respeito aos nossos interesses. E mais, ele fala de uma maneira bem simples, eles fazem coisas que nós podemos fazer aqui. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, demonstrar um conhecimento sobre o que de fato está acontecendo no país de maneira prática, não simplesmente num discurso ideológico de comunismo e conservadorismo. Segundo, ele está tentando explicar aonde são os pontos principais para que nós possamos trazer melhorias para o nosso povo, para o nosso país. Que não é simplesmente abolir porque é comunista, mas é dizer, olha, nós estamos com 95% de eletrodomésticos sendo chineses no país e a gente pode fazer eletrodomésticos aqui. É isso que a gente precisa, de alguém que defende os interesses do povo. E mais ainda, ele diz, olha, esse não é um problema do governo apenas. E essa situação como um todo, numa fala simples, a gente já vê a diferença entre um estadista e um sujeito que está ali para fazer balbúrdia, para ficar instigando um grupo de fanáticos no país, fanáticos armados e amalucados. Entende a diferença? Veja bem, muitas pessoas, não são poucas não, tá? Eu quero dizer isso claramente, muitas pessoas vão votar no Lula por não ter alguém melhor do que o Lula e porque o Lula hoje vai ganhar do Bolsonaro. Então muita gente que vai votar no Lula não é esse petista, comunista, como é pintado aí pelos extremistas. Mas veja bem, ainda é uma solução. Eu não estou aqui fazendo campanha e nunca nem vou fazer. Eu não estou aqui dizendo que você tem que votar no Lula. Isso também seria um absurdo. Eu nem posso fazer isso. Não é isso. Nós estamos fazendo uma análise sobre a diferença de você ter alguém que é um estadista e que está de fato, sem bater no peito, levantar a bandeira do Brasil, coisas assim, que está de fato defendendo interesses nacionais, e alguém que só fala besteira o tempo todo e fica utilizando palavras e frases de efeito. Então, eu quero trazer essa reflexão para você e quero que você coloque aqui no comentário o que você pensa a respeito dessa fala do Lula, sabe? Eu gostaria muito de saber se você concorda com a fala dele e se você realmente, junto com ele, está preocupado com essa situação de uma maneira prática, sabe? Sem essa coisa de, comunismo. Não, sobre dados e essas informações. Uma outra questão, que é o motivo da gente ter colocado esse vídeo aqui, é sobre essa mudança repentina da Michelle, que agora se transformou numa pessoa fanática religiosa e quer colocar esse fanatismo religioso dentro de um espectro que sempre foi muito perigoso, sempre foi muito pernicioso no país. Não é à toa que a gente vê constantemente terreiros, locais, né, eu não quero colocar especificamente aqui, porque as religiões de matrizes afro, elas são, não é uma só, mas a gente vê claramente esse preconceito com todas as religiões de matrizes afro. Eu nem sou um cara religioso, você sabe disso, eu sempre coloco isso aqui, não é a minha praia, mas eu conheço os ritos, eu já, obviamente, é óbvio que eu já fui ver, acompanhar, eu acho lindo, acho muito bonito. Acho que tem uma ligação direta com a nossa cultura, com o nosso povo, esses rituais das religiões afro. Acho muito bacana. E vejo uma legitimidade, vejo com muito respeito essa demonstração religiosa. E a gente precisa ter essa visão, porque é óbvio que se não serve pra gente, a gente não pode simplesmente dizer que não deve servir para ninguém. Se eu hoje não sou católico, eu não quero obrigar você a não ser católico, seria uma imbecilidade sem tamanho. Se eu não sou evangélico, ou se eu não sou cristão, ou se eu não sou umbandista ou espírita. Então nós estamos em um país
que deveria prevalecer uma democracia, e a gente vê a Michelle usando essa situação toda para ser uma preconceituosa e para trazer um fundamentalismo religioso altamente pernicioso para o nosso país. Nessa igreja que a Michelle teve esse final de semana, dizendo que o palácio é consagrado a demônios, que a cozinha era consagrada a demônios, essa coisa toda. Nessa mesma igreja, há um tempo atrás, teve lá um pregador, que eu nem sei se está lá mais, vi só alguns vídeos que foram divulgados nas redes sociais, que se orgulhava em destruir rituais, em invadir rituais afro, para destruir, para trazer problemas, para ofender, atacar fisicamente mesmo, na apelação. E agora, numa demonstração de intolerância religiosa, a Michelle usa o seu perfil, que é um perfil oficial, verificado, no Instagram, um perfil de mais de 3 milhões de seguidores, não sei se vai dar para a câmera pegar aqui, né? E eu vou clicar aqui para você, ó. Tá no ar esse material dela. Tá aqui, ó. O Lula sendo homenageado e ela escrevendo ali coisas completamente sem sentido. Ela diz assim: isso pode, né? Eu falar de Deus, não. Quer dizer, como se ela realmente não pudesse falar de Deus. Teve um perfil que reproduz as imagens dela no Instagram, esse perfil é do Twitter, que foi retirado do ar em função disso. Não é o perfil oficial, pelo menos não é verificado, não é o perfil dela. Eu acho que ela nem utiliza o Twitter. Mas lá no Instagram, tá lá, força total, 3 milhões e 200 mil, pelo menos. E ela coloca essas imagens. Então é importante a gente colocar aqui, mesmo que esse perfil seja denunciado e não saia, porque na minha opinião uma postagem como essa não deveria estar lá, não faz sentido você promover o racismo religioso no país, especialmente num país como o Brasil. Mesmo assim, a gente percebe que há pessoas que batem palma para isso. Numa situação em que a gente percebe que o Brasil não precisa de algo tão, na minha opinião, criminoso. Eu considero crime. É crime isso. Intolerância religiosa é crime. Preconceito é crime. E aqui eu acredito também que haja, sim, um preconceito racial. Racismo. Existe isso. Existe muito de crime racial, de racismo mesmo, declaradamente, em função dessas religiões afro que acabam sendo alvo, acabam sendo vítima desse tipo de ação. Então, veja bem, eu quero que você coloque aqui o que você pensa a respeito dessa tentativa da Michelle de entrar na política de cabeça usando o fanatismo religioso. Será mesmo que o nosso país, mesmo que haja uma quantidade enorme de religiosos no país, de evangélicos, será que todos os evangélicos do país são esses fanáticos? Ou será mesmo que o que está se aproximando do Bolsonaro e da Michelle são as piores pessoas deste país? É uma pergunta, tá? Será que são os excrementos deste país? O que é de pior dentro do exército? O que é de pior dentro da religião? Ou dentro do evangelho, dos evangélicos? Será que são os piores que estão se aproximando? Porque, sinceramente, eu tenho pessoas na minha família que são evangélicos, os quais eu me orgulho, e sei que não tem esse pensamento aqui de preconceito, não são racistas. Coloque o seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental, você sabe disso, o seu like também, então por favor não se esqueça. E a gente sempre pede para você que chega no final do vídeo, aquele pedido para que você ajude para que o nosso canal continue. A gente só pede porque a gente precisa. E é importante você saber que a gente precisa dessa ajuda. Então, se você puder nos ajudar com o Apoia-se, tem pessoas que todo mês estão lá e eu já estou prometendo de criar um conteúdo pro Apoia-se, eu tenho que fazer isso. Que já é difícil, mas a gente tem que prestigiar aquele pessoal, que tem um grande amor por eles. E peço para você também, se você puder, e a gente sempre pede só se você puder mesmo, e quiser, lógico. Se você puder, qualquer valor pelo Pix. O Pix é a forma da gente manter o nosso trabalho aqui. Então, se você puder nos ajudar, por favor, nos ajude. Mande aí qualquer valor pelo Pix. Grande abraço, até a próxima.